Cannabis Medicinal e Sistema Endocannabinoide, oferecido pelo Instituto Curapro Acolhe-Vidas. Esse curso tem como objetivo passar para vocês um pouco sobre a cannabis medicinal, o sistema endocannabinoide, sobre as aplicações terapêuticas e a legislação no Brasil. Esse curso é voltado para médicos, profissionais de saúde, agentes comunitários e interessados de modo geral. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Vinha, sou médica nutróloga. Peraí que eu passei mais, gente. Sou médica nutróloga e vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre a cannabis medicinal. Já me apresentei antes, na primeira aula, tá? Não tenho nenhum conflito de interesses quanto ao conteúdo apresentado. E vamos começar agora falando das noções básicas de funcionamento e estrutura do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele é formado por receptores endocannabinoides, que são substâncias que nós produzimos no nosso próprio corpo, e enzimas de síntese e de degradação dessas substâncias. O sistema endocannabinoide ele está presente no nosso corpo todo, né? E ele é ativado sob demanda. Tem um feedback retrógrado, né? O que é isso? Precisou de endocannabinoides, a gente produz. Ele não fica estocado, tá? E quanto mais a gente precisa, mais a gente produz se a gente tiver matéria-prima para isso. Senão, o nosso sistema endocannabinoide vai entrar em desequilíbrio. Além disso, a gente vai falar um pouco da localização anatômica e das implicações fisiológicas desse sistema endocannabinoide no ser humano. Quais são, então, os componentes desse sistema endocannabinoide, né? Nós temos os receptores canabinoides, que são basicamente os mais famosos, os receptores CB1 e CB2, e o CB1, os receptores CB1, eles são mais presentes, estão em maior quantidade no sistema nervoso central, principalmente hipocampo, cerebelo e córtex cerebral. Já os receptores CB2, eles são encontrados principalmente nas células do sistema imunológico, tecidos periféricos, baço e timo. Já os endocannabinoides são substâncias que nós produzimos dentro do nosso próprio corpo e que têm ação e estrutura muito semelhantes às dos fitocannabinoides da planta, que a gente vai falar depois, tá? Os endocannabinoides, eles são ligantes endógenos. Os mais estudados são a anandamida, que é o AIA, e o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, e eles atuam como mensageiros lipídicos sinalizadores, sendo considerados também como neurotransmissores atípicos, tá? Eles são produzidos sob demanda, a partir de precursores da membrana celular, não são armazenados como outros neurotransmissores, e como eu falei antes, eles só vão ser produzidos se a gente precisar e tiver matéria-prima para fazer, senão a gente não consegue produzir, e o nosso sistema endocannabinoide entra em desequilíbrio. Nós temos enzimas que são responsáveis por degradar e sintetizar, né? Fabricar e destruir esses neurotransmissores atípicos ou os endocannabinoides. Quais são essas enzimas mais famosas? As enzimas PA e AMAGIL são responsáveis pela degradação dos endocannabinoides e elas ajudam a hidrolisar tanto a anandamida quanto o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol. Elas controlam, essas enzimas, a disponibilidade dos endocannabinoides no organismo, regulando a duração e a intensidade dos seus efeitos. Quanto mais enzima de síntese, mais a gente produz. Quanto menos enzima de síntese, menos a gente produz. Quanto mais enzima de degradação, mais a gente quebra esses endocannabinoides, e quanto menos enzimas de degradação, menos a gente deteriora ou degrada esses endocannabinoides. E qual que é o mecanismo de ação, né, e a fisiologia do sistema endocannabinoide? Nós temos um estímulo que ativa o neurônio pós-simpático, por isso que a gente chama de retrógrado, porque ele vem do pós-simpático para o pós-sináptico para o pré-sináptico, ao contrário de todos os outros neurotransmissores que a gente conhece. E esses endocannabinoides, eles são sintetizados sob demanda a partir da membrana celular, que também é feita de gordura, e por isso que eu disse para vocês que eles são moduladores lipídicos, porque eles são feitos a partir de gordura da membrana celular. Eles fazem uma sinalização retrógrada, por quê? Porque os endocannabinoides saem do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico, contrariando toda a forma de produção dos outros neurotransmissores. Além disso, eles regulam a liberação dos neurotransmissores e a excitabilidade
celular, tá? Através desse sistema endocannabinoide. E como que são distribuídos os receptores endocannabinoides no nosso corpo? Primeiro, os receptores CB1 são os mais famosos, foram os que foram descobertos primeiro. Eles estão especialmente e amplamente distribuídos no cérebro, especialmente no hipocampo, que é responsável pela memória, no cerebelo, que é responsável pela coordenação motora, no córtex, que são as funções cognitivas, e na medula espinhal, que é para controle de dor. Já o sistema imunológico é composto basicamente pelos receptores CB2, tá? Eles são encontrados principalmente no baço, linfonodos, células do sistema imunológico, como macrófagos, linfócitos B e células natural killer. Já na periferia, né, do nosso corpo, nos demais órgãos, a gente tem diversos receptores, tanto CB1 quanto CB2, principalmente todos os órgãos do nosso corpo, tá? Trato gastrointestinal, digestório, fígado, pulmão, sistema reprodutor, pele, ossos, e por isso nós temos uma diversa gama de atuação dos endocannabinoides e dos fitocannabinoides, porque eles se expressam em todo o nosso organismo e não só no sistema nervoso central e periférico. Aqui é uma ilustração que eu trouxe para vocês verem de como estão distribuídos, né, os receptores CB1 e CB2. Então, por exemplo, nós temos muitos receptores CB1 no cérebro, né, a grande maioria, no cérebro, mexendo, né, com inúmeras funções, como neurotransmissores, controle da função motora, sistema de recompensa, dependência química, nocicepção, neuroproteção. Então, nós temos receptores CB1 e CB2 no nosso corpo inteiro. Vejam aí na figura, nós temos também no fígado, o CB2 vai causar hepatoproteção, o CB1 vai ajudar na resistência insulínica e no tratamento da esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. No trato gastrointestinal, o CB1 vai acelerar a motilidade intestinal e o apetite. O CB2 vai acelerar a motilidade intestinal e ajudar na síndrome de intestino irritável, retocolite ulcerativa e outras doenças. Na musculatura esquelética, nós temos o receptor CB1, que vai mexer no metabolismo de energia e na resistência à insulina, que é o pré-diabetes, que a gente chama. O receptor CB2, ele está mais presente na parte de ossos, tá? Da musculatura esquelética, então ele ajuda a melhorar a renovação óssea, ele ajuda a melhorar a parte de recuperação de fraturas, osteoporose. No sistema cardiovascular, nós temos o CB1 controlando batimentos cardíacos, controlando pressão arterial, controlando funções cardíacas e contração do miocárdio. No receptor CB2, no coração, nós temos cardioproteção, e no baço, nos tecidos imunes, a gente tem a imunomodulação, que é muito usada e predominantemente de receptores CB2. Quais são as implicações, né, para a prática clínica? Nós precisamos compreender a localização e a função dos receptores canabinoides para poder usar os fitocannabinoides da planta de uma maneira mais eficaz e mais assertiva. Além disso, nós sabemos também que os receptores CB1 e CB2, eles são os mais famosos, aonde os endocannabinoides e os fitocannabinoides atuam, mas não são só nestes receptores. Eles atuam também em receptores de potencial transitório vaniloide, que a gente chama de TRPV1, eles atuam em receptores proliferadores de peroxissomos, que é o PPAR, e em receptores acoplados à proteína G, que é o GPR55, que inclusive está sendo chamado até de receptor CB3, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma vasta gama de receptores que interagem com o sistema endocannabinoide, com os fitocannabinoides e com os endocannabinoides, mostrando que nós temos inúmeras condições clínicas que a gente pode tratar com os endocannabinoides e com os fitocannabinoides, tá? Além disso, é importante a gente entender o papel do sistema endocannabinoide no tratamento de inúmeras doenças, até mesmo para a gente poder entender a função, entender como agir, entender a resposta que a gente vai ter quando a gente prescreve esse produto. Então, a gente vai ter tratamento de distúrbios do sono, dor, inflamação, desregulação neurológica e metabólica, tudo através da regulação desse sistema endocannabinoide. Essa foi a nossa segunda aula. Espero vocês na próxima. Muito obrigada.